canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, recheadaço de informação para vocês. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias, beleza? E quiser comprar a camisa antiga histórica do Vascão da Gama, chama a gente na lojinha do Futebolaço no Instagram. Eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos o link da lojinha. Você clica, cai lá, manda uma mensagem pra gente. Quiser vender também, manda a foto de uma camisa antiga sua aí, tiver novinha, em bom estado. A gente pode estar conversando, a gente pega agasalho também. Dito isso, vamos aí às informações, inclusive só respondendo, porque eu vi que teve muitos comentários no vídeo anterior. Isso aqui não é casaco não, tá, galera? Isso aqui é a camisa de goleiro do Vasco, temporada 2006-2007. Ontem eu gravei com essa aqui, ó. Tá, aqui, ó. Essa aqui tem o número 1 atrás do Cássio. Essa que eu tô vestindo aqui, por acaso, ela não tem número, tá? Essa camisa são 4 cores. Tem essa vinho aqui, que é a minha segunda favorita. Tem uma toda preta dessa, que é a minha favorita. Tem essa cinza meio marfim e tem uma verde, tá? Eram 4 cores essas camisas, tá? Então não é casaco não. Inclusive, respondendo uma curiosidade de alguns de vocês, essa questão do Vasco ter camisa de goleiro de manga curta, isso é relativamente novo, né? A gente tem ali a era da Reboque. Um dos uniformes de goleiro do Vasco da Reboque era manga curta, era até na época do Silvio Luiz, era um uniforme que tinha tudo para ser bonito, mas ficou horroroso. Ele era preto com a faixa diagonal igual camisa de jogador, só que ele tinha um detalhe aqui que parecia uma mochila. Eu achei que aquela camisa ficou esquisita por causa daquele detalhe. Foi a única camisa de goleiro manga curta do Vasco no período aí da Reboque. A Umbro tem uma ou outra ali manga curta, mas até os anos 2000 as camisas eram manga longa. A Reboque teve mais camisa de goleiro manga longa do que manga curta, então tem essas variações, tá? Então isso aqui não é um casaco, é uma camisa de goleiro do Vascão da Gama, tá bom? Espero ter matado a curiosidade de alguns de vocês. Agora vamos às informações propriamente dito. Galera, temos jogo do Vasco hoje, horário muito ruim, esquisito, ainda mais para um domingo, né? O jogo hoje do Vasco é às 8h30 da noite. Tivemos a rodada inaugurada ontem, o Botafogo venceu o Bangu no Newton Santos por 2-0. Resultado bom pra gente, porque o Bangu é do nosso grupo, tá? Então o Bangu estacionou ali com 6 pontos e pode ser ultrapassado pelo Vasco. O Botafogo, de contrapartida, encaminhou a sua classificação para as quartas de final. Chegou em 9 pontos aí, em 12 pontos disputados, beleza? Temos hoje às 6 horas o clássico Fluminense e Flamengo. Às 8h30 a bola rola para Vasco e Boa Vista, e boa parte dos jogos serão amanhã e terça-feira. Então essa rodada tá esquisitinha, tá bem espaçada, tá? Na segunda-feira tem Madureira e Portuguesa às 5 da tarde, e às 21h30 tem Nova Iguaçu e Volta Redonda. A rodada fecha na terça-feira entre Maricá e Sampaio Correia, tá? Beleza? Bom, agora que a gente falou dos jogos da rodada, vamos aí às prováveis escalações e teremos novidades na lista de relacionados, tá? O Vasco tem a ausência do Cauã Barros, né, que foi expulso contra o Flamengo. Vamos às prováveis escalações. O Fernando Diniz deve ir com um time mesclado, uma mistura de titulares com reservas, tá? Isso porque tendo até mais reserva do que titulares, porque o Vasco estreia na quinta-feira no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol lá no Maião, em São Paulo. A tendência é o Vasco levar a campo no gol o goleiro Léo Jardim. O Puma Rodrigues ganha uma oportunidade na lateral direita. A zaga do Vasco deve ser formada por Alan Saldívia e Robert Renan. O Fernando Diniz explicou na entrevista coletiva que ele substituiu o Cuesta pelo Saldívia durante o clássico com o Flamengo, porque o Cuesta pediu para sair, estava com um incômodo na coxa, tomara que seja algo leve, mas o Cuesta está fora do jogo. Na lateral esquerda, Lucas Piton. A dupla de volantes deve ser Hugo Moura e Tietê. Segundo o GE, o JP deve ser esse armador. Olha, eu não gostaria de ver isso acontecendo muito não. Eu quero muito ver o JP começando o jogo, tendo mais oportunidades, mas queria ver ele jogando de segundo volante, ao lado ali do Hugo Moura,
Mas, enfim, eu acho que ele e o Tietchan deveriam brigar por uma vaga. Mas o JP já jogou de 10 no Avaí, jogou de 10 no Vasco também. O próprio Rojas, que está cotado para ser titular, ele joga como meia de origem. Eu preferia ter o Rojas de 10, até para ver essa questão ali do jogador que vai brigar para ser a sombra do Coutinho durante a temporada. Mas segundo o GE, é essa trinca: JP, Hugo Moura e Tietchan. E aí no ataque, Andrés Gomes, GB e Rojas, tendo a possibilidade do David ser titular na vaga ali do GB. O GB jogou muito mal contra o Flamengo, não fez um bom jogo na estreia dele contra a equipe do Nova Iguaçu. A bola chegou pouco também, é verdade, mas contra o Flamengo ele teve uma oportunidade rara, cara a cara, e fora do lance cara a cara ele também não conseguiu segurar a bola, me incomodou um pouquinho o jogo dele, tá? O Vasco joga fora de casa, o jogo é lá em Bacaxá, no estádio Elci Rezende, tá? Vamos aqui agora a escalação da equipe do Boa Vista. No gol, goleiro Lucas Maticoli, lateral direito Cezinha, zaga Gabriel Caram, Guilherme Lacerda e Tito, tripé de meio-campistas Rian, Isael e Emanuel, e no comando do ataque aí o Brunão, e nas pontas Felipe Santos e Berê. Esse é o provável time do Boa Vista. Bom, e a novidade é que pelo menos o Diego Minetti e o Andrei Fernandes estão relacionados para a partida. O Vasco na sexta-feira treinou com 4 jogadores do Sub-20. O Lócio, o Zucarello, o Diego Minetti e o Andrei Fernandes. Não sei se o Zucarello e o Lócio vão para o jogo, mas Diego Minetti e o Andrei Fernandes colocaram nos stories deles no Instagram de que eles estão relacionados para a partida. Pode até ser que o Zucarello e o Lócio estejam no banco também, mas se estão, não colocaram no seu Instagram. O Vasco, até o momento que eu tô gravando, não divulgou a lista de relacionados, então fica aí o suspense, tá? Eu boto muita expectativa no Lócio, eu tinha mais expectativa no Zucarello, mas desde que ele voltou ao Sub-20, ele não tem desempenhado o mesmo futebol, então é um jogador que hoje eu já tenho lá um pouco aí das minhas dúvidas. O Diego Minetti na base faz gol pra caramba, ele é muito forte, apesar de 16 para 17 anos de idade, mas a Taça São Paulo dele desse ano também não foi muito boa não, mas é um jogador que vai ser aquele centroavante carcaçudão, ele fez muito gol na base do Vasco, é um jogador para se observar. O Bruno Lopes eu acho que está um pouquinho mais pronto, mas ele teve uma lesão na Taça São Paulo e por hora não deve ter espaço no time de cima, inclusive nem apto a jogar nesse momento o Bruno Lopes está, tá? Então, essas são algumas informações aí de jogadores vindos do Sub-20. E agora vamos falar aí de contratação, de reforços. Tem jogador importante chegando, mas antes, lembrar vocês aí que a Golcase, a nossa parceira do canal Futebolaço, pô, galera, quer se hidratar, manter aí, ó, produtos oficiais do Vascão na tua casa e, pô, cuidando da tua saúde, vai lá na Golcase, pô. Essas garrafas aqui, tem modelo de 950, que é essa que eu tô segurando, tem de 650 ml também. Pode, quem quer uma garrafinha um pouquinho menor, para ficar mais fácil de locomover, aqui, ó. Tem essa de entrada de 500 ml, são todas garrafas térmicas, tá, galera? Mantém a bebida, ó, estupidamente gelada. Tem a Flip Pro de 750 ml, capinha de celular, meu parceiro. Comprou uma, a segunda sai de graça. São várias estampas, você pode inclusive estar personalizando, além dos nossos famosos copos. Copo é vida, né? Copo térmico aí, ó, também da Golcase, você pode, ó, personalizar com nome e número. Dá uma olhadinha no site da Golcase que com certeza alguma coisa vai te agradar. Você pode usar o QR Code que está passando na tela ou vir no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir um desconto aí no seu carrinho, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Lembrando, galera, que não é só futebol. Tem DC, tem Marvel, tem Naruto, tem Stranger Things, tem NBA, NFL... Tem muita exclusividade e muita franquia grande dentro da Golcase. Tem também outros clubes, se você é casado com uma mulher que torce para um outro clube, ou você é esposa de um cara que torce para um outro clube, ou seu pai, um primo, é aniversário, você quer dar um presente para ele do clube do coração, os maiores clubes estão dentro da Golcase e o meu cupom funciona para tudo no site, compras acima de R$100. Comprou em 3 vezes, parcela aí sem juros, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, o nosso Marino Rinestrosa desembarcou no Rio de Janeiro, já falou como jogador do Vasco, tá passando para vocês na tela. O Vasco também fez um videozinho já
do anúncio do jogador. E uma informação importante é que o jogador deu uma entrevista ainda na Colômbia, né? Falou ali a Caracol, falou outros veículos ali chilenos. Eu não vou nem trazer o trecho para vocês aqui, não, eu mesmo vou falar. Teve uma pergunta sobre essa situação do Boca, porque era uma novela que se arrastava há quase 2 meses de negociação junto ao Boca Juniors. Ele era dado praticamente já como jogador do Boca, tanto e eu acho que o Rinestrosa vai demorar um pouquinho para começar a jogar no Vasco, que ele não estava nem treinando, ele tinha sido liberado dos treinamentos após o período de festa no final do ano, porque a negociação estava por detalhes. Acho que foi até um erro essa situação. E aí ele vai precisar se condicionar melhor no Vasco, tomara que ele tenha esse cuidado, ele por conta própria, fora do clube, mas acho que ele vai precisar de um tempinho para dar uma lapidada na parte física. Mas, respondendo sobre a situação do Boca, ele falou que ele estava certo de ir para o Boca, por ele estava tudo bem, ele queria ter ido para o Boca, só que não houve um acordo de clube para clube. A negociação ficou emperrada ali entre clubes. O problema não era ele, Rinestrosa. Só que para deixar vocês mais tranquilos também, não é, eu queria ter ido pro Boca, não deu, vim pro Vasco. Não é isso, muito pelo contrário. Quando entra o Vasco na negociação, o Atlético Nacional prefere a proposta do Vasco e vocês vão ouvir da própria boca aí do Rinestrosa a vontade dele de ter vindo pro Vasco, porque segundo ele, o que o Fernando Diniz fez, nenhum treinador na carreira inteira dele fez quando ele foi ser contratado e se transferir de clube, e isso deu a certeza de que o clube certo para vir era o Vasco. Então vou deixar com vocês o Marino Rinestrosa falando aí as suas primeiras palavras como jogador do Vasco e a importância do técnico Fernando Diniz na sua contratação. Primeiramente estou muito feliz de chegar aqui nessa hermosa cidade, né? Também estou muito feliz também de poder vestir essa hermosa camisa, como é a camisa do Vasco. E, bom, eu acho que tudo começou com o amigo meu, Johan Rojas. Ele mandou uma mensagem para mim bem cedo, que o professor queria falar comigo. Aí eu dei o número dele para o professor, aí ele ligou para mim. E, nossa, isso para mim foi muito bom, porque eu já tive várias conversas já com vários times e nenhum time ainda tinha falado comigo, o professor, né, para falar para mim como que ia ser tipo o processo, o que era que ele queria fazer comigo e tudo isso. E o Diniz falou para mim, assim, cara, eu fiquei muito confiante, porque para mim é muito importante, sabe, do que o técnico fale para você, aquele que ele vê para melhorar em você, ou aquilo que você vai aportar no time, né? Então eu fiquei muito feliz por isso, e eu acho que isso foi também o detonante para eu decidir vir para cá. Eu já veio do time também, o mais grande da Colômbia, o mais campeão. Eu sei o que é vestir uma camisa pesada, né? Como é a camisa do Vasco. Então eu acho que eu vou ser a mesma pessoa que fui lá. Eu acho que se posso melhorar um pouquinho mais, eu sei que eu vou melhorar com o Diniz. Ele falou para mim que ele ia fazer tudo aquilo que ele podia fazer para conseguir meu nível máximo. Então eu estou muito confiante por isso. Eu vou fazer o mesmo que sempre faço no campo e também nos jogos. E nada, eu acho que vou me divertir muito aqui com meus companheiros também, que também tem os companheiros muito bons também, tem colombianos também, que isso é muito bom também para mim me adaptar muito mais rápido. Então eu acho que vou fazer o mesmo, vou ser um Marino que era lá na Colômbia, vai ser aqui também no Brasil. Bom, fato curioso que está confirmada a informação que a gente trouxe aqui no canal, até informação dada em exclusividade pelo companheiro Lucas Pedrosa, de que o Fernando Diniz foi quem foi o grande arquiteto dessa situação. Vocês ouviram aí da boca do Rinestrosa que o Rojas entrou em contato com ele, falando se ele podia passar o telefone ali do Diniz, porque ele ia falar com ele, tá? E aí, após essa ponte do Rojas a pedido do Diniz, o Diniz o convenceu de vir jogar no Vasco. E aí, daí em diante, o Vasco em 24 horas se acertou lá, tanto com o empresário do Rojas, né, para fazer o contrato, salário, etc., como a compra em definitivo junto ao Atlético Nacional.
Para finalizar, galera que gosta aí de esporte, o Vasco confirmou hoje a Vascorrida com mais uma edição no Rio de Janeiro. Após confirmações aí em Natal, em Vitória no Espírito Santo, em Manaus, em João Pessoa na Paraíba, agora está confirmado que teremos a segunda edição da Vascorrida no Rio de Janeiro. O Vasco ainda não confirmou data, valor de inscrição. Fica ligado nas redes sociais do Vasco, que em breve você vai poder aí calçar o seu tênis e fazer uma corrida pelas ruas do Rio de Janeiro aí, trajada de Vascão da Gama, beleza? Então é isso, minha galera linda, minha galera boa. Logo mais aí eu chego com o nosso tradicional pós-jogo. Espero eu com uma vitória do Vasco. O Vasco precisa muito dessa vitória para chegar aos 7 pontos e não resolver ainda a sua classificação para as quartas de final, mas para mais ou menos encaminhar. Agora, em caso de empate ou principalmente uma derrota, aí a situação do Vasco começa a perigar, até porque vão restar 2 jogos só e o último é contra o Botafogo, beleza? Então é isso, galera, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com o nosso pós-jogo. Beijo no coração de vocês e saudações vascaínas. Valeu, fui!